Olá, queridos. Estamos de volta novamente aqui com vocês. Eu sou o pastor Fernando. E eu sou a pastora Monique. Nós somos pastores aqui da Igreja Luz das Nações, da Ilan Recreio, e estamos dando continuidade aos nossos encontros, tá? Se você perdeu semana passada, veja aí no link que nós já nos apresentamos, nós realmente compartilhamos bênçãos para a sua vida, e hoje a gente quer continuar abençoando a sua vida e principalmente o seu casamento. E para isso, nós trouxemos hoje dois convidados especiais, dois amigos nossos, que eu queria agora que eles se apresentassem para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael, também sou pastor auxiliar aqui no campus do Recreio, e sou também líder do Ministério de Homens Global da Ilan. Oi, gente, eu sou Renata, sou pastora aqui da Ilan do Recreio e também sou líder do iKids, mãe da Júlia e do Felipe e esposa desse gatão aqui. Muito bem, Love in the Air, é o nome do nosso programa. Amém. E a gente hoje vai compartilhar com vocês um pouquinho, com esses dois líderes aqui, o que eles pensam, o que eles atuam dentro dessa área de casamento, de homens e de mulher. E o pastor Rafael falou que ele é o líder aqui dos homens na igreja, né? E eu já ouvi muito que ele é um defensor da masculinidade, né? É o nosso defensor aqui principal. E assim, eu andei dando uma pesquisada no Google sobre essa coisa do masculinidade, ver se está batendo aqui com o pensamento da Ilan. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar. Primeira coisa, o homem másculo não chora. Segunda coisa, o homem másculo não faz nada em casa, ele fica tranquilão lá, a mulher que faz tudo. O homem másculo não fala desculpa, por favor, obrigado. O homem másculo não faz isso. O homem másculo ou é assim, barbado, ou então raspa assim a barba seco, sabe? Tem negócio de sabãozinho, lavar a cabeça com sabão de coco, não tem negócio de creminho, coisa assim. E para completar, homem másculo não usa esse negócio de mascarazinha de vírus. O homem másculo não tem medo desse negócio de vírus, não. É por aí? Eu tô certo? Fala para mim. É por aí, só que o inverso. Ué. É exatamente entendi. isso, só que é o contrário. Oh, meu Deus. Me explica, pastor. Então, a masculinidade, ela é exatamente a gente assumir responsabilidades. Né? Falando rapidamente aqui no programa, eu diria que a gente pode elencar dois pontos aqui. O primeiro é a responsabilidade. O homem ele precisa assumir a responsabilidade pelo que está em volta. Então, se tem louça para lavar, se tem trabalho em casa, é dele também. Adão já fazia as coisas antes de Eva vir, né? Então a Eva veio para ajudar o que Adão já estava fazendo. Eu pensei que a Eva tinha vindo para fazer o que o Adão fazia, não é isso ele não? Ele já fazia. Então, assim, o homem tem que assumir as responsabilidades, é ele quem dá a direção, é ele quem diz, né, para onde a família deve ir, onde seguir. Não tem como a gente falar em masculinidade e apatia e omissão na mesma frase. A masculinidade, ela tem tudo a ver com atividade, a proatividade e liderar e buscar o bem daqueles que estão ali em volta. E o segundo ponto que eu diria é que a masculinidade tem tudo a ver com fazer a coisa certa, independente se é fácil ou se é difícil. A natureza humana, a natureza do homem quer sonegar imposto. Né? O homem fala, não, tem imposto, eu vou pagar. A natureza do homem quer olhar para mulheres na rua. O homem de verdade fala assim, não vou olhar. A natureza do homem quer falar assim, não, eu quero ser servido, a minha mulher tem que fazer tudo para mim. E ele fala assim, não, eu vou fazer o que é certo, embora isso me custe. Hoje em dia a gente vê muita negociação do que é importante. Muita negociação daquelas coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, sabe que são importantes, mas é mais fácil não fazer. Afinal de contas, ninguém faz. Por que eu vou fazer? Então, não dá para a gente falar em masculinidade, sem a gente pensar, eu preciso ser uma referência, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso ser um exemplo, independentemente do que dizem, independentemente do meu sentimento, independentemente se é fácil ou se é difícil. Muitas vezes o marido e a mulher
passam por problemas, muitas vezes é problema externo na rua, muitas vezes são dores, sentimentos que estão ruins, que estão abalados, e às vezes o homem fala assim, desisto, não é assim, vamos largar a igreja, vamos largar... Não, o homem tem que falar assim, olha, nós estamos passando dificuldade? Amém. A Bíblia diz que até Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu, né? Então, o homem é aquele que encara o sofrimento da maneira certa, independente se isso custa muito ou pouco para os sentimentos dele e tudo mais. Uma coisa que você falou no início, eu acho interessante, é que nós homens precisamos liderar servindo, né? É a melhor forma da gente liderar realmente fazendo aquela coisa que tem um preço, que tem um valor. É a única, né? A Sim, forma de liderar é né? servindo. Né? Que a gente pensa, o líder não faz nada. Não, então você tem que saber o custo que é fazer aquilo, o quanto é sacrificante fazer aquela tarefa, aquela coisa. A melhor forma, quando você segue alguém, é quando alguém foi na tua frente e te mostrou, é assim que se faz, é desse jeito, eu sei o preço, eu sei que isso custa, né? Acho que a gente aprendeu muito isso nesse momento de pandemia dentro de casa, né? A gente aprendeu a valorizar, né, o que é ser ali, ficar, cuidar da casa, cozinhar, cuidar de filho, ensinar, e ter todo o pique, ter toda a alegria, fazer todas essas coisas, né? Não é fácil. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. A gente tem que... A nossa liderança, né? Acho que a Monique até ela fala isso no curso de casais, né? Que você fala que é muito mais fácil você se submeter à liderança, a minha liderança, a forma de que eu lidero, porque é uma liderança sacrificial voluntária, né? Porque não pode ser aquela coisa daquele sacrifício que depois você vai te cobrar o preço, né? Fala um pouquinho aí sobre isso. Exatamente. Não adianta a gente querer cobrar algo se, em primeiro lugar, a gente não dá exemplo e não tem um destino. Lá em Efésios 5, primeiro fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Só que depois dá uma missão para o marido. E a missão é qual? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então ela só vai ser submissa se você estiver na sua missão. Amar, como que você vai amar sem se entregar? Como que você vai se entregar como Cristo se entregou para a igreja, sem amar, sem ir na frente, sem mostrar o caminho, sem se doar em primeiro lugar? Então muitos homens às vezes reclamam que as mulheres não são submissas, mas porque eles não sabem para onde ir, eles não têm uma missão. E aí, a partir do momento que o homem fala assim, eu vou liderar, eu vou dar o exemplo, eu vou seguir na frente, a partir disso ele começa a ver que a mulher começa a segui-lo e a ser submissa e vai cumprir o papel dela assim como ele resolveu cumprir o dele, né? É isso que vocês estão falando, realmente, para nós mulheres fica muito mais fácil, porque como amar, né, a sua esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja como? Se entregando por ela. Então, como o Fernando comentou, para mim é fácil me submeter à liderança dele, porque eu sei que tudo o que ele faz, ele me coloca em primeiro lugar, ele me considera, ele não vai tomar nenhuma decisão que vá me prejudicar, ele procura me ouvir, o que eu penso a respeito de alguma coisa. Então, como ele age assim, para mim é muito mais fácil me submeter. Uma das coisas que a gente fala no curso é que a gente precisa renunciar ao nosso direito de prioridade, né? Antes da gente casar, você era o número 1. Tudo você faz para você, para o seu estômago, para o seu conforto. E a partir do momento que você casa, você tem que tirar esse posto de prioridade na sua vida e colocar o outro, né? Só assim que a gente consegue. E então, para finalizar, fala um pouquinho do Ministério dos Homens, o que tem aí para fazer, para o pessoal poder participar também, se envolver. O que fala o nosso ministério aí? Então, nós temos cultos mensais específicos para homens, temos um grupo de WhatsApp específico também. Se você quiser entrar, entre em contato com alguma liderança aí da igreja, que com certeza ele vai te direcionar. Temos o @ilanhomens no Instagram também, siga a gente lá para mais notícias. E também, acabando essa loucura aí de quarentena e tudo mais, nós vamos marcar concertos, reforma, concerto de carro, e isso tudo sempre, colocar a mão na massa, e isso tudo sempre com aquele churrascão no final. Opa. Porque onde tem homem tem que ter uma carne queimando. Amém. Muito bom, pastor. Obrigado. Vou passar aqui para a pastora Monique agora.
Pois é, Renata. E o papel da mulher, né, nisso tudo? Então, a gente acabou de falar aqui sobre a visão, né, do homem, a visão de Deus para o homem. E o que seria, então, a visão de Deus para a mulher? Né? Então, a mulher, ela só vai se submeter ao homem se ele for esse líder maravilhoso. Não, mas o meu marido ainda não chegou nesse ponto. Então, eu não preciso me submeter a ele. Né? É assim, pastora? Eu acho que é uma crescente. Quando eu casei com o Rafa, a gente tinha um estilo de resolver problemas, brigas, situações totalmente diferentes que a gente tem hoje. Então, eu lembro que a gente casou, né? Eu brinco que o casamento ele só acontece de fato quando acaba a festa, lua de mel e você fecha a porta da sua casa. E ali a gente veio com uma herança, né? A maneira com que ele resolvia os problemas dele era uma e eu outra, mas nenhuma das duas agradava a Deus. Então, à medida do tempo, onde a gente foi renunciando à nossa vontade, onde a gente foi escutando, onde a gente foi sendo afiado um com o outro, a gente pôde experimentar algo novo, né? E essa liderança que ele falou, eu consegui perceber esse líder nele. E aí ficou mais fácil me quebrantar e pedir perdão, né? Porque eu não sei se acontece na casa de vocês, mas eu sempre estava errada, entendeu? E aí, depois de um tempo, eu vi que ele começou a pedir desculpa. E aí, a gente tem até uma brincadeirinha assim, que a gente fala, ó, ganha o primeiro que pedir perdão. Então, a gente vai mudando. E ele falou um outro negócio importante também, que eu acho, que é a questão do marido, né, se entregar pela esposa e a gente se submeter. Então, isso é algo muito pejorativo no mundo, mas é algo maravilhoso quando vivido à luz de Deus. Então, tem também na parte de Efésios que o marido ele é responsável por santificar a esposa. O que é isso, gente? À medida que a gente vai caminhando junto, que a gente vai estreitando o relacionamento, a intimidade, eu consigo perceber através da vida dele o amor de Deus fluindo e me atingindo. E eu me quebranto não porque ele é melhor, mas porque eu quero ser mais parecida com Cristo. E isso é maravilhoso. Eu lembro uma vez que a gente ainda namorava, e aí a gente teve uma discussão, e o Rafa quis ganhar a situação, e ele estava indo embora da casa dos meus pais, quando ele colocou o pé no elevador, ele voltou chorando, assim. E aí naquela hora eu falei, gente, que você está chorando desse jeito, né? E ele chorando... Não, ele chorando, abafa o caso, que eu falei, gente, já está pagando as coisas do noivado, esse homem vai terminar comigo, né? Aí ele chorando, eu olhando, falei, gente, o que aconteceu? Ele falou, eu não consegui ir embora. O Espírito Santo me constrangeu, eu não posso fazer isso com você. Então, quando você tem a segurança que seu marido, ele tem um relacionamento com Deus, você é segura que ainda que ele esteja cometendo algo contra você, o Espírito Santo vai incomodar ele vai se arrepender. Então, é algo maravilhoso viver isso no casamento. E eu acho também, né, que nós mulheres, nós também, o ato de nos submetermos, né, aos nossos maridos, mas também nos submetermos à liderança do Espírito Santo. E o que aconteceu com ele foi uma submissão da parte dele à liderança do Espírito Santo. E eu já vivi esse tipo de situação também, só que da gente também, ter alguma discussão, e aí a gente vai deitar, e o Espírito Santo me incomodar também, para eu falar com ele, para a gente não dormir brigado, para a gente não dormir, mesmo que a gente não pare, porque nós somos de dormir com as galinhas, sabe? E acordar com elas também. Então, esse negócio de varar a noite de conversando não é com a gente. Mas o que a gente procura fazer realmente é dormir com o coração em paz e depois, no dia seguinte, com a cabeça fria, descansado, a gente conversar. Mas isso, da parte de nós, mulheres, também, é nos submetermos, porque teve vez do Espírito Santo me incomodar tanto e ele me pedir para eu falar. Mas eu falei, mas eu estou certa e ele está errado. E o Espírito Santo falou, mas eu estou pedindo para você falar com ele. E eu falei, mas e se ele não aceitar? Eu falei, eu estou pedindo para você fazer isso. Eu não vou te pedir algo que ele não vai saber o resultado. E aí eu fui e falei, tá bom, eu vou. E eu falei com ele e ele falou, tá bom, não, tudo bem. Eu falei, então tá bom. E aí demos um beijinho, fomos dormir e depois conversamos com calma. Então, a submissão é isso também, submissão ao Espírito Santo.
E, Renata, me fala também um pouco mais do papel da mulher na família. Nós falamos muito da mulher como esposa, né, de honrar o marido, mas e o papel da mulher como mãe dentro de casa? Né? Mulher de Deus pode trabalhar, mulher de Deus pode atuar na igreja. Me fala um pouquinho mais desse papel da mulher. Então, eu percebo, a mulher ela tem que entender qual o chamado dela, né? Nós somos chamadas para ser filhas de Deus. E o nosso outro papel nosso propósito maior é de conectar outros a Deus. Então, no ambiente da família, você tem uma excelente oportunidade de cumprir esse chamado e propósito, né? E a gente tem, né, nós mães, a gente ainda tem, além da função de esposa, a gente tem uma responsabilidade grande sobre a próxima geração. Então, hoje mesmo, a gente experimentou algo que eu e ele, a gente ficou muito feliz, porque o Felipe chegou em algum momento da manhã e falou assim: mãe, agora eu vou lá para o quarto, eu vou fechar a porta, eu vou orar e vou ler a Bíblia. Então, o que é isso? É o exemplo que ele está vendo, meu e do Rafa, e algo que tem constrangido ele. Ele ficou lá escutando música, ficou lendo Bíblia da criança, e bonitinho, durou 5 minutos, mas assim, a gente ser esse exemplo, né, que os filhos querem seguir. Então, eu acho que quando a gente entende esse papel dentro de casa, que o seu ministério, muitas vezes, não é segurando o microfone, pregando. O seu ministério é lavando louça, é cuidando dos meninos, é preparando a nova geração, é sendo segura naquilo que Deus te confiou. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter essa segurança da nossa identidade, a gente entender o nosso papel como esposa. Tem muitas esposas aí que assumem a posição de mãe e esquecem do marido. Eu acho que isso é algo que a gente deve vigiar. Então, colocar mesmo assim, o seu relacionamento em Deus, né, como prioridade. O seu tempo a sós com o seu marido é algo que você tem que priorizar sempre. A sua dedicação ali com os filhos, a escuta, o olhar diferenciado, o limite, isso tudo é muito importante. E a gente até conversa um pouco sobre isso, né, Monique, que a gente fala que a mulher, ela é termostato, né? Então, assim, a temperatura da casa é muito pelo humor da mulher. Então, quando a gente acorda, às vezes, naqueles dias, ninguém segura. Mas aqueles dias, né, assim, que a gente está cheia da presença do Espírito Santo, as coisas fluem de uma maneira maravilhosa. Então, que a gente não seja definida pelas circunstâncias, mas pelo nosso relacionamento em Deus. Que à medida que a gente busca Ele, aquele amor é transbordado e a gente consegue atingir nosso marido, nossos filhos e todo mundo. É isso que a Renata estava falando, né? É importante para você que é mulher que está aí nos ouvindo. Muitas mulheres, elas acreditam que por não terem um chamado que fica mais visível na igreja, eu não sou pastora, eu não sou líder de algum ministério, elas se sentem como se não estivessem servindo a Deus. E isso é um engano. A família, o governo da família, né, é um dos maiores ministérios que Deus confiou à mulher, o governo da casa e o governo, né, da família, de impactar a próxima geração. A mãe de John Wesley, né, nós já conversamos sobre isso também, ela teve vários filhos. E o que foi o papel dela? Ela cuidou, ensinou a palavra de Deus para cada um dos filhos e todos eles seguiram a Deus, e o John Wesley é um dos mais famosos. E qual foi o ministério dela? Ela estava na igreja, ela estava atuando de alguma outra forma? Não, ela foi ser mãe. Então, para você, que às vezes fica se pensando, não, mas eu sou só mãe, não. Você tem um papel, como a Renata falou, de preparar a próxima geração, Eu estava até ouvindo uma palavra do pastor Eibe Huber e do Luciano Subirá, que ele falou isso, que o pai do pastor Eibe, ele falava para os filhos dele, e falava isso o tempo todo, né? Ele falava que Noé salvou sua família, mas o mundo se perdeu. E que Davi, ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua família. Mas ele falou, mas eu, na minha casa, a minha família vai ser salva e vai ganhar o mundo para Deus também. Então, eu acho que isso tem que ficar muito forte. Nós, como mulheres, né, ajudamos muito nesse propósito. Só fazendo um comentário em relação ao que ela falou do nosso filho, Felipe.
Nós nunca cobramos ele. Ele tem 7 anos, a gente nunca cobrou. Falou, você pega a sua Bíblia e vai para o seu quarto ler. Ele fez espontaneamente, porque ele acorda cedo, ela já está no quarto orando. Aí eu acordo um pouquinho mais tarde e vou para o quarto também orar. Então, por ver, ele teve a iniciativa do coração dele de falar assim, cara, eu preciso ser igual ao meu pai, eu preciso ser igual à minha mãe, eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso, entendeu? Então, assim, não foi um fruto de uma cobrança, de uma imposição. Amém. A melhor coisa que a gente pode fazer é o exemplo, né? Nossa, isso é fantástico. Gente, o tempo é curto, o assunto é precioso. Queria agradecer aos nossos amigos, nossos pastores aqui por estarem aqui. Com certeza vão voltar. Tem muita coisa para a gente compartilhar. É uma coisa, um universo muito rico. É a nossa vida, o nosso dia a dia. Então a gente quer que vocês aí estejam orando, estejam assim investindo o seu tempo, o seu casamento, as suas forças, para que vocês possam avançar. Queria convidar o pastor Rafael para orar, encerrando pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de vocês. Amém. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelas famílias. Pai, que o Senhor venha aqui, Deus, tocar cada coração sincero, Deus, que quer uma transformação, que quer uma mudança no seu casamento. O Senhor venha, Deus, com uma unção agora, para que Ele seja o vetor dessa mudança, Deus, nessa casa, em nome de Jesus. Dê forças, dê estratégias, Pai. Fala com essa pessoa agora, em nome de Jesus. E aquele cônjuge que está um pouco mais duro, Senhor, amolece agora, em nome de Jesus. Pela Tua palavra, Deus, dê experiências sobrenaturais, para que ele possa se arrepender, buscar os caminhos do Senhor e viver o que o Senhor tem para a família dele, Pai. Em nome de Jesus, nós derramamos a Tua bênção e a Tua proteção nas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.